Olha, o governo de Rondônia questiona na justiça o valor cobrado do estado pela dívida do Berom. O governador Daniel Pereira já recorreu até o presidente do STF na tentativa de agilizar uma solução para o impasse. O governo ainda espera os resultados na justiça de uma ação que questiona os valores de responsabilidade do Estado relativos à dívida do Berom. Segundo o secretário de Finanças, uma perícia apontou que a dívida é, na verdade, metade do valor que está sendo cobrado. Nós pagamos uma parcela já significativa, aproximadamente em termos nominais, nós teríamos pago já desde o início, lá em 98, cerca de 50% desse valor. Então, nós deveríamos, desse montante total do saldo atual, aproximadamente 50% nós já havíamos pago. Com relação a esse valor de 126 milhões, como eu já disse, nós pretendemos pagá-lo em 24 meses, então adotando as medidas judiciais para que isso possa se concretizar. No início da semana, o governador Daniel Pereira teve uma audiência com a presidente do STF, Carmen Lúcia, para pedir que a ação entre na pauta. Foram bastante positivos. Na última segunda-feira, o governador Daniel Pereira, junto com os procuradores lotados na Cibra, lá em Brasília, estiveram reunidos com a presidente do Supremo Tribunal Federal, onde foi solicitado que a ação civil originária, onde se discute a composição da dívida, que conta-se apta para julgar, para que seja pautado o mais rápido possível. A presidente foi muito cortês, recebendo tanto o governador como os procuradores, se mostrou bastante solícita e se dispôs a fazer uma conversação com o ministro relator, no sentido de que agilizasse o encaminhamento daquele procedimento para que seja pautado o mais breve possível. A dívida originária já foi alongada e o pagamento será retomado ainda este mês. Agora, o governo precisa refinanciar os 126 milhões referentes ao período de inadimplência de 2016 a 2018. Nós precisamos dividir em duas situações. Primeiro é com o alongamento da dívida, a parcela normal agora, com o alongamento aprovado e homologado pela Assembleia Legislativa, nós faremos um pagamento mensal de 11 milhões de reais. Esse saldo que a Secretaria do Tesouro Nacional está executando se refere ao período da chamada escadinha, que são as parcelas inadimplidas no período de 2016 até julho de 2018. O Estado já teve retido pela Secretaria do Tesouro Nacional cerca de 13 milhões, mas o governo garante que não há motivos para que fornecedores e servidores fiquem preocupados. O governo do Estado possui uns recursos contingenciados, que são a da reserva de contingência. Então, nesse sentido, nós tranquilizamos toda a população que, embora a Secretaria do Tesouro Nacional esteja executando a garantia da dívida, nós temos garantido recursos necessários para manter o calendário já amplamente divulgado anteriormente. Olha que coisa, né? Nós estamos falando de dívida, nós estamos falando de recursos que vão ter que sair dos cofres do Estado que não estavam saindo nos últimos anos. Mas a gente vê que a expressão do secretário não é de desespero. Eu mesmo, quando cortou para mim aqui, eu estava meio que sorrindo. Mas por que isso? Porque a situação do Estado perante a União, a partir de agora, ela claro que não é cômoda. Nunca é bom você ter que pagar uma dívida, especialmente em valores elevadíssimos como esse de 11 milhões para nós, faz muita diferença. Agora, vocês já imaginaram a situação hoje dos outros estados? Tem estado que vai quebrar, tem estado que não vai poder pagar a folha dos seus servidores, porque Rondônia está numa situação econômica, o governo está numa situação econômica estável. Não dá para brincar, estamos no nosso limite, é verdade. Mas não estamos quebrados como estão a enorme, quase a totalidade dos estados brasileiros. O que nós temos que fazer é continuar realizando a lição de casa. Isso com muita prudência, fazendo os investimentos necessários, evitando desperdício e como eu disse,
fazendo essa lição de casa para que a gente não tenha surpresas dali para frente. Agora, existe um detalhe, eu comentei no início do programa, podia ser muito pior, podia ser muito pior. Bom, primeiro, nós temos a alternativa do alongamento da dívida. E chegaram a contestar, dizer, não, mas agora a dívida vai aumentar. Então, se você vai alongar uma dívida, é claro que você vai ter que pagar para que isso seja alongado. Você vai ter que pagar com mais prazo. Você vai dilatar o prazo para pagar. E se não fosse isso, o Estado não teria que desembolsar, como disse o secretário, 11 milhões de reais por mês. Ia lá para alguma coisa em torno de 23, 24 milhões. Aí sim, o Estado entraria numa situação de enorme, de extrema dificuldade. Felizmente, houve essa prudência, iniciada lá com o governador Confúcio Moura, concluída agora com o governador Daniel Pereira, no sentido de espichar a dívida, alongar a dívida e, com isso, diminuir as parcelas. Como a gente faz? Ué, eu não posso comprar um carro à vista, não é? Ao invés de eu pagar à vista, numa parcela só, eu vou lá e alongo. Se não, eu quero pagar em 24, em 48, em 60 vezes. Vou pagar mais o carro, claro, pode até dobrar muitas vezes o valor do carro, se for em 60 vezes. Mas em compensação a parcela é desse tamanhinho e eu não vou nem sentir. É assim que funciona. Você administra o Estado, as finanças do Estado, como você administra a economia da sua casa. Não tem mistério. 1 mais 1 é 2 em qualquer lugar. 10 mais 10 é 20 em qualquer lugar. A calculadora é a mesma. O computador é o mesmo. Bom, e outro detalhe, nós estamos apreensivos, porque também, nesse meio tempo, podia haver o arresto do dinheiro. O governo federal, a União, e ela faz mesmo, porque ela é implacável, poderia vir aos cofres do governo, através de um botãozinho lá, e dizer, olha, vamos descontar tudo do FPE. Acabou. Vamos acabar com isso, gastou dinheiro aqui. Quebraria o Estado. Seria uma situação difícil. Pois eu acabei de receber, questão de 40 minutos atrás, do governador Daniel Pereira, pessoalmente enviou para mim aqui, o resultado de uma ação cautelar que foi instaurada, impetrada pela Procuradoria Geral do Estado, diretamente lá no STF, contra o Banco Central do Brasil. E aí se pronuncia aqui o ministro Fachin. Vocês estão vendo aí o documento. Ele diz assim, ó: nessa linha, designo audiência de conciliação realizar dia 4 de setembro, às 17 horas, na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal. Aí fala, de modo a subsidiar os trabalhos de autocomposição dos litígios. Intime-se as partes e tal. E aí vem aqui o que está grifado, o que está sublinhado, o que está destacado. Determino ainda a indisponibilidade dos recursos relativos ao FPE e receitas próprias informadas na tutela provisória incidental e a abstenção de outras medidas restritivas do patrimônio do autor, no caso, o patrimônio do governo do Estado. Quer dizer, medidas restritivas ao nosso patrimônio, ao que está nos cofres do governo de Rondônia, dizendo que isso não poderá ser realizado, nenhum arresto dos bens do patrimônio, até a realização da audiência convocada para o dia 4. Então, o medo que pairava sobre a cabeça do governador Daniel Pereira, sobre a equipe econômica do Estado, é de que pudesse a União, de uma forma draconiana, ir lá e tirar o nosso dinheiro. Depois
corre atrás, porque nós estamos discutindo a dívida do Beron. Tem outras dívidas no total. Mas o que nós estamos discutindo é que a dívida do Beron que nós temos a pagar não é essa ali, não, que eles estão cobrando, já pagamos. E isso vai ser discutido no dia 4 agora. Então, o governador, inclusive, eu vou até de confessar aqui para vocês, nós fomos os primeiros a dizer aqui na quinta-feira da semana passada, lembram? Eu dei aqui em primeira mão que o Estado iria no sábado depositar o salário dos servidores. Por que aconteceu tão de repente, tão inesperadamente e bem antes do final do mês? Porque o governador Daniel Pereira tinha medo que fosse raspado os cofres do governo e o Estado não tivesse dinheiro nem para pagar a folha dos servidores. E eu sabia, eu não dei essa ênfase, até em respeito a quem me passou a informação, porque o medo era o seguinte: vamos pagar logo, antes que nos raspe o dinheiro e ficamos sem grana, e vai chegar o final do mês e não vou ter dinheiro para pagar a folha. E eu teria, de uma certa forma, criado um constrangimento entre o Estado e o Banco do Brasil, o Banco Central. E isso eu falando na quinta noite. Na sexta eles podiam vir aqui, pá! Aperta o botão e raspa todo o dinheiro. E aí nem no sábado ninguém receberia. Então eu não quis provocar a sensibilidade dos homens da União, porque tem gente aqui, tem pessoal do Banco do Brasil aqui, tem pessoal do Banco Central aqui, tem gente da Controladoria da União aqui, tem gente da Advocacia Geral da União aqui. Eles têm os seus escritórios aqui. E falou, Brasília, seguinte, eu ouvi um gauchinho lá falando na televisão que o Estado vai pagar no sábado a folha, porque está com medo que a gente raspe o dinheiro e vamos ficar sem dinheiro. Então vamos raspar hoje. Quer dizer, e aí ninguém receberia salário. Então eu tive que me conter. Mas esse era o medo do governador Daniel Pereira, de vazar coisa, enfim. Agora eu digo, eu não posso não dar notícia, porque se eu não der, os outros vão dar. Isso era quinta-noite, a notícia recente tinha chegado para mim. Daqui a pouco, na sexta, alguém dá, na sexta-tarde, enfim. Mas eu dei a informação e vocês acompanham aqui, olha, sábado tem salário, tem pagamento dos servidores, mas sem entrar em detalhes muito, porque não queria provocar o pessoal da União. Bom, de qualquer maneira, passado o vendaval, vamos agora orar muito, conclamando a todos os cristãos deste estado, para fazermos todos muita oração, para que no dia 4 de setembro agora, os nossos procuradores, os nossos representantes lá em Brasília, consigam uma vitória lá no STF e quem sabe fazer com que eles tenham a sensibilidade e também o espírito cristão de entender que nós já pagamos essa dívida do Beron e não temos mais nada para pagar. Eles que não me façam ir a Brasília. Então eu vou lá e taco-lhe o pau.